Oi, gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje eu vou ler Percy Jackson pela primeira vez. Na verdade, eu já terminei de ler Percy Jackson e estou gravando esse vídeo depois que eu terminei o livro, porque eu não queria spoiler, então agora eu vou ler um pouco da sinopse com vocês e falar sobre a história, só o que tá na sinopse, né, gente? Porque eu já li o livro, então eu não posso falar nada. Vocês têm que ver aí o que eu vou achar durante o vídeo. Mas enfim, gente. Percy Jackson é um semideus, né? Ele é filho de uma mulher humana e filho de um deus, né? O pai dele é um deus aí, que eu nem sabia que, né, esse deus era pai do Percy. Não sabia nada sobre a história do Percy Jackson, gente. Eu nunca fui de mitologia, nunca fui. Nesse livro, eu descobri tudo que eu não sabia sobre mitologia. Eu descobri aqui, ó, nesse livro. Enfim, gente, vou ler sinopse pra vocês entenderem sobre essa história. Percy Jackson está prestes a ser expulso do colégio interno, de novo. É a sexta vez que isso acontece. Aos 12 anos, essa é apenas uma das ameaças que pairam sobre ele, sem contar as consequências do transtorno de déficit de atenção, da dislexia e as criaturas fantásticas e os deuses do Monte Olimpo, que ultimamente parecem estar saindo dos livros de mitologia grega do colégio para a realidade. Ao que tudo indica, tem um pessoal bem irritado com o pobre garoto. Vários acidentes e revelações inexplicáveis afastam Percy de Nova York, sua cidade, e o lançam em um campo de treinamento muito especial, onde ele é orientado para enfrentar uma missão que envolve humanos diferentes, metade deuses e metade homens, além de seres mitológicos. O raio mestre de Zeus foi roubado e é Percy que deve resgatá-lo, com a ajuda de novos amigos, um sátiro, que é o Grover, e a filha de uma deusa, que é a Annabeth. Percy tem 10 dias para reaver o raio, que representa a destruição original, e restabelecer a paz no Olimpo. Para conseguir isso, ele precisará fazer mais que capturar um ladrão. Terá que lidar com o pai que o abandonou, resolver uma profecia proposta pelo oráculo e desvendar uma traição mais ameaçadora que a fúria dos deuses. Gente, não fala quem é o pai do Percy aqui, não acredito. Eu deveria ter lido antes de começar o livro. Eu não li porque eu achava que ia dar spoiler sobre quem era o pai, porque eu não sabia que era o pai dele. Eu sabia que ele era filho de um deus, mas não sabia qual. Ai, gente, que chato. Enfim, se vocês não sabem, vocês vão descobrir nesse vídeo. Agora, se vocês sabem, não é novidade, né? Mas eu não vou contar porque vai que tem gente que não quer saber. Mas enfim, gente, é isso. Acompanhe a minha jornada lendo Percy Jackson e eu vou falar pra vocês que foi uma experiência muito legal. Então, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e eu espero que vocês gostem. Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom, eu vim aqui falar pra vocês das primeiras páginas que eu já li de Percy Jackson e, assim, eu li tudo ontem, de noite, eu li, assim, passou da meia-noite e eu não vim aqui falar com vocês porque tava meio tarde e eu queria deixar pra falar no dia seguinte, né, que no caso é hoje. Então, gente, eu já li 54 páginas e eu tô gostando muito, assim, muito mesmo. Tá bem legal. E eu não sabia que ele era filho do. Acho que ele é filho do Poseidon, né, gente? Eu não sabia disso. E aí meu namorado me contou ontem. E aí eu fiquei brava porque ele me deu spoiler. Mas assim, gente, eu sei que é muito óbvio. Mas eu não sei o nome desses deuses da mitologia. Assim, eu confundo muito. Então, tipo assim, eu sabia que ele era filho de algum desses deuses, só que eu não sabia o nome porque eu sempre confundo. Tipo, sei lá, eu confundo Poseidon com Zeus, essas coisas, sabe? Confundo muito. E aí eu fiquei tipo, ah, mas tudo bem, né, gente? É só uma brincadeira. Mas enfim, eu já tô na página 54 e agora eu vou continuar lendo. Mas eu só queria falar isso pra vocês mesmo, né? Fazer essa atualização. Eu tô gostando muito da história, tá bem legal. E ontem eu fui ver a série. Eu fui ver a série pra ver se é boa, né? Se tava igual. Porque como tava fresquinho na minha mente, ia ser mais fácil perceber as diferenças, né? E aí eu fui lá, tal, fui ver a série do Percy Jackson. E assim, gente, a série, eu fui assistindo, ela tá bem igualzinha, assim, eu parei no ponto que eu parei no livro, né, que é quando ele chega lá no chalé. Mas enfim, gente, é isso, eu vou continuar lendo aqui, eu tô gostando bastante. E quando tiver mais alguma coisa emocionante aqui pra contar, eu volto com vocês. Gente, eu tô na página 122 e as coisas começaram a ficar muito interessantes. Finalmente mencionaram Poseidon, mas antes de eu falar disso pra vocês, eu vou fazer um resuminho aqui de tudo que já aconteceu. Bom, gente, o Percy, ele chegou na casa de verão, que ele ficava com a mãe dele, em alguns verões e tal, e aí, o que que aconteceu? Eles foram atacados
E aí ele descobriu que o Grover, o amigo dele, era um sátiro, né? E aí eles foram perseguidos, enfim, e aí o Percy teve que correr, e aí a mãe dele mandou ele ir lá pro topo da colina, que era onde tinha um pinheiro. E aí logo após o pinheiro tinha uma casa de fazenda, era pra ele ir até aquela casa porque ela não poderia ir. E aí beleza, gente, apareceu um minotauro, o minotauro tava perseguindo eles, e aí o Percy conseguiu matar o minotauro, só que o minotauro matou, né, a mãe dele, infelizmente. Mas enfim, aí ele carregou o Grover até, até essa casa de fazenda. E aí eles chegaram lá. E aí, beleza, o Percy acordou e aí ele começou a conhecer tudo sobre o acampamento que a mãe dele tinha falado, né? Porque a mãe dele falou que o pai dele queria que ele fosse para um acampamento. Mas a mãe dele não queria que ele fosse porque a mãe dele queria ficar com ele, né? Não queria que o filho fosse para um acampamento, porque se ele pudesse, se ele entrasse, ele não poderia sair mais. E aí não teve como, né? Infelizmente, ela teve que levar ele pra lá por conta do Minotauro. E aí o Percy chegou lá e ele começou a descobrir tudo, começou a descobrir que os deuses são reais, enfim, que esse acampamento tem os chalés, né? Os chalés são a casa de cada filho de um deus. Então tem vários chalés. E ele ficou no chalé 11, que no caso é o chalé do deus Hermes, se eu não me engano. Esse Deus, esse chalé, é para tanto os filhos dele quanto para as crianças que ainda não sabem de quem são filhos. Ou seja, no caso do Percy, né? O Percy não sabe que é filho de Poseidon. Então ele ficou lá com as outras crianças, né? Que também são indeterminadas ou que são realmente filhas do Hermes. E aí, tem quatro desses chalés, não tem nenhuma criança. E aí o Percy ficou meio pensativo por causa disso. Mas enfim, gente, até então eu achava que ia ser. Quando eu comecei a história, eu achava que ia ser que nem Harry Potter, né? Que ele ia ser o escolhido e tal, que ele ia chegar lá, todo mundo ia começar a olhar diferente pra ele, e foi assim, né? Mas aí parecia que não era, que não ia ser isso. Mas agora eu acho que vai ser de novo. Eu acho que eu vou voltar com a minha teoria de que talvez ele seja o escolhido, né? Afinal, ele é o principal. Mas enfim, e aí o que aconteceu? Ele não sabe de quem ele é filho e tal. E aí a história tá assim. E aí, beleza. O que que acontece? Ele vai perguntar pro Grover por que que 4 dos chalés não tem nenhuma criança, né? E o Grover fala, um dos chalés o chalé 8 é da deusa Artemis, se eu não me engano, Artemis, que jurou que não ia ter filho, né? Que ia ser virgem pra sempre. Então, obviamente, não vai ter nenhuma criança, mas ela precisa de um chalé, senão ia ficar brava. E aí, os outros 3 são dos filhos de Cronos, né? Que no caso são Zeus, Hades e Poseidon. E o que acontece? Esses 3, eles fizeram um acordo de não terem mais filhos, né? O Percy fica tipo, mas por que não tem nenhuma criança, Grover? Se nas histórias eles têm zilhões de filhos. E o Grover fala, não, porque na Segunda Guerra Mundial, a guerra foi entre os... Olha que loucura, gente. A guerra foi entre os filhos de Zeus e Poseidon contra os filhos de Hades. E aí, eles tava tendo muita interferência no mundo por causa disso. E aí, os vencedores da guerra, que foram Zeus e Poseidon, fizeram o Hades prometer que nenhum dos 3 iam ter mais filhos, porque os filhos deles são muito poderosos, gente, mais poderosos que qualquer meio-sangue. Meio-sangue é as crianças que são filhas de humanos e deuses, né? Meio humano, meio deus. E aí, vocês já entenderam, né? O Percy é mais poderoso que qualquer outra criança do acampamento, pelo jeito, mas enfim. E aí, fica isso, né, gente? Aí mencionaram isso e tal. E aí, o que acontece? Zeus, ele rompeu o acordo porque ele teve uma filha. Inclusive, o nome da filha é Thalia, gente. Meu nome é Tyler, eu já associei, né? Porque, Mas enfim, e aí Zeus tem essa filha, o Hades não fica nada feliz e manda os monstros dele lá, né, no mundo inferior lá, atrás da filha de Zeus. E aí a filha de Zeus, infelizmente, morre e tudo. E aí, é isso, gente. Basicamente é isso que tá acontecendo. Mas eu tô falando pra vocês, a história tá muito boa, gente. A história tá muito legal. Eu não tô decorando o nome de ninguém, tá muito difícil decorar o nome dos deuses, ainda tô confundindo todos.
Mas tudo bem, o importante é que a história tá muito boa e depois eu volto com vocês aqui pra falar se tá acontecendo mais algo de emocionante. Gente, eu tô na página 145. Mano, esse livro tá muito bom, gente, muito bom. Finalmente descobriram que o Percy é filho de Poseidon. Porque, tipo assim, você não consegue, não, o acampamento todo ele é protegido. Os humanos não conseguem ver nem entrar, e os monstros também não podem entrar. Ou seja, os monstros, tipo o Minotauro, que o Percy matou, não pode entrar. E aí, o que acontece? Sem querer, o Percy invocou um cachorro lá, um cachorro infernal, um cachorro doido. E aí, tipo, é... quando ele entrou na água, os ferimentos que o cachorro fez nele curou. E aí apareceu um tridente de holograma, né? Assim, do lado do Percy. E aí todo mundo ficou tipo, nossa, ele é filho do Poseidon e tal. Aí ele foi pro chalé, tadinho, tá lá sozinho no chalé, gente. Aí o Percy tava muito triste, porque assim, ele tava se sentindo em casa, ele tava feliz de estar no chalé 11 e tal. E ele fez muitos amigos, enfim. E agora todo mundo tava olhando torto pra ele e tava com medo dele, porque ele invocou esse cachorro, enfim. E é isso. E lembra que eu falei pra vocês que Zeus, ele quebrou o tratado? Então, o Poseidon também quebrou, né? Porque o Percy nasceu. Então, assim, ele achava que só dele estar vivo já era um crime. Aí agora o professor, que é o cara que era professor dele, né, na escola, eu esqueci como que fala. Ele é tipo um cavalo, não sei explicar, gente. Não sei explicar, mas enfim. O cara que ficou de olho no Percy desde quando o Percy ainda tava no mundo dos humanos. Ele é meio que o cara da liderança lá no acampamento, né? Ele meio que fica de olho nas crianças, enfim, ele também é professor lá, de arco e flecha. E aí ele falou pro Percy que Zeus e Poseidon estão brigando. E assim, estão brigando porque uma coisa sumiu, no caso um raio lá, um raio mestre de Zeus sumiu e Zeus acha que foi Poseidon que roubou, porque Poseidon já traiu Zeus uma vez e aí ele tava achando que o irmão poderia ter feito isso. Porque Poseidon ele controla os mares, então os caras que forjam esse raio mestre dos Zeus estão nos mares, então ele achou que poderia ter influenciado, roubado, tentado fazer outras armas para tirar Zeus do trono. E o que aconteceu? Zeus, até então, Zeus e Poseidon estavam brigando. Poseidon falando, não, não fui eu, não sei o quê. E aí Zeus não tava acreditando. E aí agora que descobriram que o Percy é filho de Poseidon, Poseidon, né, admitiu e tal. Zeus tá achando que foi o Percy que ajudou Poseidon a pegar o negócio dele. Então, assim, ele tá realmente achando que Poseidon usou o filho pra pegar esse negócio. E aí, eles estão em pé de guerra por causa disso. E aí, até dia 21 de junho, no caso 10 dias, né, da página que eu tô, ele tá falando daqui a 10 dias, é... Zeus quer que o Poseidon devolva o negócio dele e Poseidon quer o pedido de desculpas porque ele ficou com raiva do irmão, pelo irmão achar que ele tinha roubado o negócio dele. Então, até o dia 21 de junho, esse negócio tem que aparecer, senão vai ser guerra, guerra total. E agora, o parece que vai sobrar pro Percy, né, gente? O Percy tá indignado, tá tipo, cara, eu sou uma criança, ele acha mesmo que eu ia pegar um negócio dele? Tipo, sem noção. Ele acabou de descobrir que o pai dele é Poseidon, né? Mas, enfim... Aí tá eles estão nesse pé de guerra e parece que agora sobrou pro Percy e o Percy vai ter que achar esse negócio pra evitar uma guerra aí. Uma guerra literalmente meio que mundial entre mundos aí, mas enfim. Gente, esse livro tá ficando interessante. Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje é terça, dia 21 de outubro. Eu demorei um pouco pra vir aqui falar com vocês porque eu não li mais nada de Percy Jackson e na verdade eu vou falar um pouco o que aconteceu. Domingo, o take que vocês acabaram de ver foi o take que eu gravei, porém eu li mais depois disso. No caso, eu nem deveria ter começado Percy Jackson porque eu tenho que estudar e eu não consegui estudar porque eu queria só ler o livro. Então foi bem complicado. Eu lia e eu dava uma pausa, eu estudava e dava uma pausa e lia. Então eu não voltei pra gravar aqui pra vocês. Mas foi basicamente isso que eu fiz no domingo. Eu passei da página que eu estava, se eu não me engano, eu tava na 145 quando eu gravei esse vídeo que vocês acabaram de ver. E eu devo ter chegado assim na página 170 e pouco, não tô lembrada agora. Mas enfim, eu li isso. E o que aconteceu?
Ontem, segunda, eu não consegui ler, por quê? O bom de fazer vlog de leitura é isso, que a gente conta a nossa rotina, né? Hoje eu tive a apresentação de TCC, eu tô no ensino médio e eu tenho a apresentação do TCC porque eu faço ensino médio técnico, eu tenho um curso. Então, hoje foi a apresentação do meu TCC e era uma coisa que tava pesando muito, assim. Então, eu tô bem aliviada de já ter passado isso, porque é uma coisa que tava tomando muito do meu tempo. Eu também vou fazer vestibular esse ano, então, assim, meio que uma loucura total, gente. Mas, enfim, então foi isso. E aí, eu não consegui ler ontem porque eu tava estudando pro TCC, hoje foi a apresentação do TCC, hoje foi basicamente meu dia de descanso, gente. Eu dormi, eu li e vi vídeo, só isso. Então, domingo foi isso que eu falei pra vocês, eu li um pouco de Percy Jackson e também vi a série. Eu ainda não sei muito bem a minha opinião sobre a série, eles literalmente adaptaram muita coisa, mas tamo aí, né? Enfim, e aí hoje, terça, eu cheguei em casa e li. Então, eu já estou na página... Terei que olhar, gente, calma aí. Eu estou na página 236 já. Eu li muito hoje também. Enfim, estou na página 236. Hoje eu cheguei na página 200. Então não li tanto assim, né? Exagerei um pouco, mas enfim. Então eu tinha esquecido de gravar pra vocês. Eu cheguei e fui ler direto, eu nem pensei em gravar. Eu esqueci do vlog de leitura. E eu tava tomando banho, por isso que eu tô de aparelho, né? Porque eu já vou dormir. Eu tava tomando banho e eu pensei, caramba, tem um vlog de leitura de Percy Jackson, né? E eu já comecei a ficar triste, já comecei a pensar, nossa, eu vou ter que apagar os vídeos, não vou poder postar. E eu queria tanto postar, não sei o quê. Aí eu falei, não, calma, a gente dá um jeito, né? A gente... É só eu atualizar o pessoal no que eu fiz e não gravei. E aí depois... Desculpa, gente, tô com muito sono. E aí depois, enfim, vai falar aqui. Mas enfim, gente, é isso. Eu tô com muito sono. Só vim conversar com vocês porque eu fiquei muito triste de ter esquecido de atualizar vocês no domingo. Mas eu não li muito, acreditem. Eu li bem pouco. O que eu não gravei. E também não tinha nada muito especial pra falar, só da série mesmo que eu ia falar pra vocês. Eu falei no domingo, caramba, eu tenho que gravar aqui o que eu tô assistindo e eu não gravei. Mas enfim, né, gente? Ossos do ofício. E tudo o que aconteceu até agora em Percy Jackson, ele tá ainda na jornada de ir atrás do Raio Mestre, que eles acham que foi o Hades que pegou. Então, teve umas partes muito fofinhas, gente, do Percy, assim, sobre o pai dele, né? Porque de um lado ele fala que não liga pro pai dele, e em outros momentos ele ainda quer conhecer o pai dele, então é bem, né, compreensível. Por enquanto ele ainda tá nessa jornada, como eu falei pra vocês, não tem muito o que dizer. Gente, apareceu muita gente conhecida já nesse livro. Apareceu um dos deuses, inclusive, um dos deuses famosos. E eu não vou falar pra vocês quem é, porque o foco aqui não é dar spoiler, né? Mas, enfim, tudo que eu falei até agora foram coisas assim por cima mesmo, só pra vocês terem uma noção da história. Mas a jornada dele acontece muita coisa e olha que eu já tô... Eu nem peguei ainda muito da jornada dele. Basicamente, faltam 7 dias para o solstício de verão, que é o período que ele tem que conseguir de volta o Raio Mestre. Então ainda não foi tudo, ainda não aconteceu tudo. Tem muito ainda para acontecer. Enfim, gente, agora eu quero falar para vocês sobre domingo. Domingo agora eu vou ter Unicamp, vai ser o vestibular da Unicamp, eu vou fazer. E eu tava pensando numa ideia de vídeo. Tava pensando no banho também, gente. Banho é hora de pensar, né? Mas enfim, tava pensando em fazer um vídeo assim, um vlog de eu indo lá, né, na Unicamp, na escola, fazer a prova do Unicamp e falar pra vocês como foi e tal. E aí, quando eu voltar, gente, eu dedicar o resto do meu domingo inteiro pra ler. Tava pensando em fazer isso. E aí, eu tenho umas opções de livros aqui muito legais pra ler, gente. Tem a Hipótese do Amor que eu quero muito ler. Só que eu acho mais legal fazer um vlog separado, porque eu foco só no livro, né? Então ainda tô pensando. Tô pensando em ler algum livro rapidinho, só pra fazer esse vídeo mesmo. Então eu estou pensando, gente. Mas é isso, era só pra comentar com vocês mesmo. E é isso. Tô com muito sono. Agora eu vou deitar. E quando acontecer mais coisas, quando eu ler mais, eu prometo que não vou esquecer dessa vez e volto aqui pra atualizar vocês de como tá a leitura. Então é isso, gente. Até a próxima.
Oi, gente, voltei. Hoje é dia 22. Ontem, né, eu gravei esse take que vocês acabaram de ver e só tinha lido até aí. Hoje eu cheguei em casa, eu li mais um pouco do livro. Vou mostrar pra vocês que página que eu parei. Parei na página 243. O Percy, ele viu um dos deuses. Não vou falar quem é, né, porque vai que tem gente aí que não quer spoiler por nada. Mas é um dos deuses mais famosos, assim. Que inclusive tem um chalé com o nome dele, enfim. E foi bem do nada, assim, foi bem aleatório. Ele chegou pra falar com o Percy, porque ele queria que o Percy fizesse uma coisa pra ele. E agora o Percy, a Annabeth e o Grover saíram nessa missão pra fazer isso que esse deus pediu, né? E, enfim, sem dar muitos detalhes, a gente às vezes é muito difícil, porque eu quero, né, ser mais explicativa, até pro vídeo não ficar estranho, mas eu não sei, gente, se tá ficando bom, se tá ficando ruim, eu fico preocupada, mas enfim, espero que esteja ficando bom. E é isso, gente, e aí eu tô fazendo um negócio aqui, que é pro meu caderno de leituras, e aí eu aproveitei e coloquei o Percy Jackson, a série, né, porque esse episódio 3 ele já é o episódio que provavelmente vai passar tudo o que eu li até agora, mais ou menos não onde eu parei, assim. Os episódios estão bem resumidos, então, assim, eles estão resumindo, tipo... quando você abre o livro de Percy Jackson, tem vários capítulos. Não vou mostrar pra vocês, senão vai dar spoiler, mas enfim, tem vários capítulos. Os episódios têm nome dos capítulos, porém não é seguido, sabe? É tipo assim, pulando de 5 em 5. Eles meio que estão resumindo 5 capítulos de uma vez na série. Então, assim, gente, um trabalho bem difícil, né? Imagino que tenha sido bem difícil. Mas, se eu não me engano, o escritor de Percy Jackson estava, eu vi isso em algum lugar, eu li lá que ele estava na produção da série. E essa série tem 8 episódios, gente, a primeira temporada. Então, assim, é muito pouco pra resumir um livro de 380 páginas, que parece que é pouco, mas não é pouco, gente. Esse livro, não sei explicar pra vocês. Eu tô com a sensação de que esse livro é muito grande. E eu não sei porquê, mas eu tô com a sensação de que ele é super grande. Mas enfim, eu tô bem ansiosa pra terminar. Eu queria terminar antes de domingo, né, que é o dia que eu faço a Unicamp, pra mim poder começar a leitura nova que eu falei pra vocês da ideia de vídeo que eu tive, de chegar da prova, gravar um vlog pra vocês, um vlog assim geral mesmo da minha vida. E aí, um vlog só desse dia, e aí chegar e gravar lendo alguma coisa e aí conversar com vocês sobre esse livro. Então, assim, eu estou pensando. Então é isso, gente. Vamos ver se eu termino Percy Jackson antes ou depois, porque se eu terminar até sábado, pelo menos já tá ótimo, né? Enfim, a rotina também tá péssima, então assim, tá bem difícil de se apegar à leitura também. Mas esse livro tá muito bom, a história é muito legal. E é isso. Estou ansiosa. Agora eu vou continuar vendo aqui e se tiver mais alguma coisa eu volto pra falar com vocês. Gente, ai, ai, eu não sei o que eu tava falando da série, tá? Eu estava bem errada, porque eu terminei o terceiro episódio agora e foi muito bom, gente. Nossa, acho que é o melhor. Não, acho não, é o melhor até agora. Foi muito legal, foi ainda até engraçado. Enfim, né? Vou pro quarto episódio, até chegar na parte que eu parei no livro. E é isso. E ler o livro que é bom nada, né? Mas. É porque a série tá legal, gente. Eu quero assistir. Ô, gente. Eu não quero dormir, porque essa série tá muito boa. E o triste é que eu já estou no quinto episódio. E, pelo que eu vi, eu vou ter que parar já já, porque tá literalmente aquela pessoa que eu falei pra vocês que chegou, que apareceu no livro, né? Que eu não posso contar quem é pra não dar spoiler. Essa pessoa apareceu na série agora. Só que a cena foi infinitamente melhor que no livro. Gente, essa série, eu não sei o que aconteceu. O primeiro e o segundo episódio, eu, tipo. Aí, a partir do terceiro, parece que a série elevou o nível, assim, drástico, tipo, não drasticamente no sentido bom, tipo, parece que a série evoluiu muito em, tipo, terceiro episódio. Gente, tá muito bom, juro. E essas piadas de família? O Percy falou assim, esse é meu primo, que tipo de família é essa? Gente, tá muito bom isso aqui. Tá muito bom.
e eu tô com um pouco de sono, mas eu não quero dormir porque tá muito bom. Oi, gente, agora são 11 horas da noite e eu vou deitar. Tô com muito sono. E eu não deveria ter visto a série do Percy Jackson, porque agora eu tô achando a série mais legal que o livro. E aí agora eu tô lendo o livro com uma preguiça, gente. Por quê? Desculpa, gente. Porque eu tô vendo as coisas no livro e tô achando tão chato em comparação a como tá acontecendo na série. Ai, que ódio, gente. Eu não queria estar sentindo isso, tô me sentindo culpada. Mas enfim, agora eu não tenho o que fazer. A série tá muito boa. E o livro tá meio chato, sabe? Porque o livro tá num caminho muito diferente da série. E, tipo, no livro acontecem umas coisas que é mais difícil de imaginar. Quando você vê a série é muito mais fácil de visualizar, né? Então, eu não deveria ter assistido a série, mas enfim. Eu assisti até o episódio 6, acabei de terminar. E eu nem podia ter visto, porque assim, eu não li. Eu peguei spoiler, né? Eu não li tudo que passou no episódio, mas assim, tá tão diferente que eu acho que eu nem perdi nada. As coisas devem ter acontecido de outra forma, porque muita coisa no livro aconteceu diferente. Mas enfim, gente, é isso. Depois eu volto com vocês. Agora provavelmente eu vou terminar, né? Vou terminar, não vou demorar pra terminar o livro. Por causa disso que eu falei pra vocês. Eu vou ver se eu não assisto mais a série. Não vai dar. Vou ver se agora eu foco só no livro. E a série tá faltando 2 episódios. Então quando terminar o livro eu assisto a série. Senão não vai dar, gente. Não vou conseguir levar os dois. Mas é isso. Até a próxima. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Eu voltei aqui. Ai, agora são meia-noite. Eu estou com muito sono. Enfim, eu cheguei em casa, né, na quinta, porque como é meia-noite é sexta. Cheguei em casa na quinta e fui ler Percy Jackson. E eu acho que eu tô lendo desde as 10, não, desde as 9 da noite. E eu só fui terminar agora meia-noite, gente. Meu Deus. Que livro bom, sério. Muito bom, terminou de um jeito assim. Muito bom também. Cara, não tem nem o que dizer pra vocês. É muito difícil não falar. Porque eu não posso dar spoiler, então é muito difícil falar sem poder falar muitas coisas, mas enfim. Oi, gente, voltei aqui pra falar com vocês. Vamos falar sobre o Percy Jackson, esse livro incrível, né? Hoje já é sábado, gente. Essa semana foi uma loucura, porque por conta da Unicamp que eu falei pra vocês, eu tenho que fazer muita coisa. E, enfim, por isso que eu fui dormir até tarde, né? Pra eu poder conseguir terminar Percy Jackson logo, porque eu queria finalizar uma coisa, conseguir focar 100% na outra, e no final eu nem tô conseguindo focar 100% na Unicamp, mas enfim. Vamos falar sobre Percy Jackson, gente. Eu terminei o livro na sexta de madrugada, né? Então eu terminei ali pela 1 da manhã. Esse take que vocês viram agora foi o take que eu gravei logo depois de terminar o livro. Eu falei assim, esse vídeo tem literalmente 8 minutos, eu só deixei um trechinho pra vocês, porque eu falei da história e tudo, só que eu odiei o jeito que eu falei, gente, eu tava com muito sono, eu tentei não dar spoiler, então eu praticamente não falei nada com nada. E eu falei, beleza, eu vou ter que regravar esse vídeo, porque não ficou bom de jeito nenhum. Mas enfim, aí eu tentei gravar na sexta de tarde, não deu certo, agora eu tô gravando aqui no sábado pra finalmente finalizar esse vídeo. Eu quero soltar o quanto antes pra vocês, porque eu vou aderir àquela ideia de fazer o vlog, né, de eu indo lá fazer a prova da Unicamp e depois voltando pra ler alguma coisa. Mas enfim, gente, vamos falar sobre esse livro incrível. Eu já tô querendo comprar o 2, porque esse livro é muito bom. Mas enfim, gente, eu vou falar sobre alguns tópicos aqui da história. Vou tentar ao máximo não dar spoiler, vou falar só o que eu acho que não é spoiler. Então vamos conversar. Gente, Percy Jackson é um livro que é, assim, muito bom. Eu amei demais esse livro. Eu vou dar 5 estrelas pra ele. Eu tô pensando se ele vai ser favoritado ou não. Porque a minha regra de favoritado é aquele livro que ele é tão perfeito que qualquer defeito que teve, assim, que não gostei disso aqui, qualquer defeito que teve, vira perfeito pra mim por conta da qualidade do livro. Então eu tô pensando ainda. Mas enfim.
A gente acompanha o Percy numa jornada de autodescoberta, porque depois que ele descobre que é filho de Poseidon, ele já é mandado para uma missão, tudo isso num período de uma semana. Então, ele descobre que é filho de um deus, ele tem que ir ajudar esse deus, e tá rolando briga com os tios dele. Enfim, gente, é Poseidon, Zeus e Hades de um lado. É uma loucura, o Percy fica no meio de tudo isso para conseguir salvar o mundo e não ter uma terceira guerra mundial. Então, é muito, muito, muito incrível, gente. O autor, ele consegue fazer a gente se conectar com a história mesmo. O Percy, ele quer saber quem ele é, da onde ele veio, por quê, o que aquilo tá acontecendo com ele. Então, a gente vê essa jornada dele de autodescoberta e a amizade dele com a Annabeth, com o Grover, faz toda a diferença para a história. É assim, o Golden Trio, sabe? Tem sempre que ter um trio, né, gente? Mas, enfim. Então, é perfeito. E o autor, ele consegue, uma das coisas que eu mais gostei é que ele consegue associar a nossa vida, a nossa realidade com a mitologia. Então ele pega coisas que aconteceram na vida real e misturam com a história. Por exemplo, Segunda Guerra Mundial, ele menciona o nome de muitas pessoas, ele fala sobre acontecimentos, né? Então ele consegue misturar tudo pra realmente a história ficar realista, sabe? Pra gente realmente entender que é como se aquilo fosse verdade. Então é muito legal. É isso, né, gente? Mas isso não é ruim, tá? É muito bom, na verdade, só é estranho, né? Porque quando a gente vê algo sobre mitologia, a gente pensa que é, tipo, eu pelo menos pensava que eu ia ver todos esses deuses sendo superior aos humanos. Então eles iam ser, tipo, os bambamã e não ia ter nada a ver com a nossa vida, assim, com as nossas coisas que a gente faz, sabe? Mas é totalmente ao contrário, e isso é muito bom, né? Porque a gente se conecta mais com a história como se ela estivesse realmente acontecendo, assim, nas nossas costas. Mas toda a explicação que ele dá, enfim, dos humanos, enfim, semideuses, é muito legal, eu gostei bastante. Eu nunca fui chegar na mitologia, tanto que eu nem fazia ideia que o Percy era filho de Poseidon. Então, é muito legal, gente, porque eu li sem saber de nada, então foi muito incrível, assim. A gente vê muita gente, assim, famosa da mitologia, gente que eu nem conhecia, tem umas pessoas que eu nunca ouvi falar, e pessoas que eu já ouvi falar. Então, o Percy dá de cara com todas essas pessoas, né, essas pessoas da mitologia, durante a caminhada dele, a jornada dele com a Annabeth Grover. E vocês vão ver muita gente conhecida. Se vocês conhecem bem da mitologia, vocês vão ver muita gente conhecida. Para vocês terem noção, o Hades tem aquele cachorro dele, né? E eu nem sabia que ele tinha aquele cachorro, nem sabia que era dele. Nem fazia ideia. Então, assim, eu realmente fui ler zero sabendo de nada. Então foi muito legal, porque eu realmente conheci tudo da mitologia só nesse livro. E assim, gente, o final dele foi bem. Eu já quero comprar o 2. Eu espero muito conseguir comprar o 2. E eu não sei se eu vou gravar vlog de leitura dos outros pra vocês. Irei ver. Porque esse aqui é o começo, né? Na minha cabeça fazia muito sentido fazer esse vídeo. Mas os outros eu já não sei se eu vou fazer. Mas enfim, talvez eu faça um vídeo só pra toda a saga Percy Jackson quando eu terminar. Bom, gente, outra coisa que eu quero falar pra vocês da história é sobre alguns pontos que acontecem. Como eu falei pra vocês, o Percy ele vai encontrando muita gente e no momento que ele chega no mundo inferior pra falar com o tio dele, gente, que parte agoniante. Porque o mundo inferior é onde as pessoas que, né, morrem vão. Então, assim, a gente dá até uma agonia, viu? Falar pra vocês. É uma coisa assim, a gente vê uma pessoa lá que fez coisas muito ruins, né, na vida dela, quando estava viva. E essa pessoa tem o castigo próprio de Hades já. Tem gente que chega lá e já tem o seu próprio castigo próprio do Hades, sabe? Porque a pessoa foi tão ruim, assim, enquanto ela viveu, que o Hades já tem um castigo próprio pra ela, gente. E tem vários tipos de castigo lá. Os meninos, o Grover e o Percy vão vendo e vão falando pra gente durante a história. Então, assim, é uma coisa agoniante demais. E quando o Percy vai falar com o Hades, então? Gente, eu não vou falar pra vocês essa parte, porque senão vai ser spoiler, mas vou falar pra vocês. Que agonia. Que agonia. Porque eu já imagino, né, aquele ser enorme e o Percy falando com ele. Gente, fica difícil não falar pra vocês o que aconteceu, mas eu não vou falar, vou até parar essa parte aqui. Mas enfim, gente, uma das partes que mais me agoniaram foi essa do mundo inferior, porque dá muito medo, assim. Realmente dá muito medo, porque é o pós-vida, né? Então a gente vê o pós-vida no da mitologia. Então, assim, bem assustador. Mas enfim, outra parte da história que também me deixou bem assim agoniada foi a parte do Hotel de Lotus, gente. Nossa, cara, essa parte é assim, mano, é muito estranho, gente, porque
No Hotel de Lotus, sem dar muito spoiler, o Percy vai chegar nesse hotel, né, com o Grover e a Annabeth. E esse hotel é um hotel que tem muita gente, muita gente. Ele é lotado. É lá em Las Vegas, tem cassino, tem tudo que você imaginar. Tem cassino, tem quarto VIP, tem jogos, enfim. Gente, tem gente que tá nesse hotel há, tipo, 40 anos. O Percy vê um cara lá que tá com roupa dos anos 70. Tipo assim, o cara tá desde os anos 70 no hotel. E ele fala pro Percy, não, eu tô aqui há 2 semanas. Cara, você tá aí desde os anos 70. Tipo assim, entendeu? Gente, o Percy, ele perde muito tempo nesse hotel. Não vou falar pra vocês quanto, mas a missão dele se reduz muito nesse hotel. Porque o hotel, ele é literalmente feito pra você ficar preso lá, gente, e não sair. E assim, eu fiquei muito agoniada por causa disso. Vocês vão ficar tipo, mas por quê? Porque, gente, algo muito associado, assim, à vida real. Eu fico pensando, porque tem pessoas que são muito viciadas em várias coisas. Por exemplo, lá tem jogos, tem gente muito viciada em celular. Então, eu fiquei agoniada, porque eu tenho muita agonia dessas coisas, gente, de ver, por exemplo, documentários sobre tecnologia, pessoas que são viciadas. Dá muita agonia, então meio que foi isso pra mim. Porque tinha gente lá desde os anos 70 mexendo na internet lá. Ai, tô jogando, tô vendo televisão aqui e não sai mais, não saiu mais desse ponto da vida. O cara ficou parado a vida toda dele no hotel. E isso é muito assustador, gente. Então, assim, vejam essa parte com atenção, porque é uma coisa bem assustadora e reflitam também sobre os vícios, viu, gente? Porque olha, dá uma agonia. Mas, enfim. Eu acho que é só isso que eu tenho pra falar pra vocês de Percy Jackson. Tentei ao máximo não dar spoiler, mas assim, gente, leiam esse livro, cara, é muito bom. Eu não estava preparada pra entrar no esquema de pirâmide. Do nada eu decidi que eu ia querer entrar nesse esquema de pirâmide. Eu tenho um amigo que ele tem os livros de Percy Jackson. Então, eu falava pra ele, eu não tô afim de entrar nesse esquema de pirâmide, é muito livro. Do nada, eu simplesmente me refutei, e aí eu decidi que eu queria ler Percy Jackson. E foi a melhor decisão da minha vida, porque é um livro muito bom. E é isso, né, gente? Agora eu vou finalizar esse vídeo, porque já tá ficando muito longo. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Leiam Percy Jackson, é um livro muito bom. Esse aqui vai ser 5 estrelas, eu tô pensando em favoritar ele, porque eu realmente amei demais. Pra quem não conhecia nada da mitologia e não era chegada, ele realmente me conquistou. É muito legal ver, tipo, os deuses dessa forma, assim, é uma loucura. E uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês também é como é estranho, né? Porque, tipo, lendo esse livro, eu percebi como os deuses, eles não eram o que eu imaginava. Eles estão mais pra humanos com poder em forma de Deus do que Deus, o Bambambam, que não tem nada a ver com humano, sabe? É totalmente o contrário do que eu pensava. Porque vendo os deuses, eu literalmente vi, ainda mais porque eles estão, né? O autor escreveu eles de uma forma que eles estão na nossa realidade, na nossa vida real. É como se eles fossem a gente, só que com poder e sendo na forma de um deus. Porque eles são literalmente humanos, assim. Não sei explicar pra vocês. Por exemplo, a Afrodite. Ela é muito vaidosa. Então, é uma coisa que o ser humano tem. Assim, algumas pessoas são muito vaidosas, são muito cheias de si, têm um ego muito grande. Ares, deus da guerra. Tem muitas pessoas que fazem de tudo pelo que querem. Tem países aí criando guerra um com o outro porque querem ser mais poderoso que o outro. Entendeu o que eu quero dizer? Dionísio, deus do vinho. Pessoas que bebem demais, pessoas que têm esse vício na bebida. Tipo, eu meio que associo um ao outro. Porque é como se esses deuses representassem os nossos maiores excessos, sabe? Como se eles fossem a representação dos nossos maiores excessos. Então, eles são literalmente humanos com poder de Deus. E não deuses nada a ver com humanos, entendeu? Espero que vocês tenham entendido, porque nem eu entendi muito, mas enfim. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. E agora eu vou fazer o começo desse vídeo, porque eu não li a sinopse, gente. Eu não li a sinopse até agora. Eu tava esperando finalizar o vídeo pra poder começar ele, porque eu não queria spoiler nenhum. Aqui, na sinopse, provavelmente fala que Percy é filho de Poseidon, só que como eu não li, por isso que eu não sabia, entendeu? Tô só avisando vocês, pra vocês não acharem que eu menti quando eu falei que foi meu namorado que me contou, tá, gente? Eu realmente não sabia. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e até a próxima.